No caso, a fiscalização, embora às vezes pareça um pouco aquela coisa de enxugar gelo, mas a fiscalização é decisiva, é importante. Ela faz essas condições de trabalho se alterarem, pelo menos em questões básicas. Mas, de qualquer forma, e eu vou concluir aí, trabalho escravo, de um lado, mata quem está submetida a essas condições, mas de outro lado dá lucro, dá muito lucro, tanto que vale a pena correr o risco de ser fiscalizado, de ser autuado e até de pagar a multa e continuar tendo trabalho escravo. E é nessa chave que a gente deve entender, por exemplo, o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, que foi uma tentativa de se alterar, através de uma portaria do Ministério do Trabalho, do então Ministro do Trabalho, de se alterar o que no Código Penal é definido para nosso país como condição de trabalho análogo a escravo, no sentido de recuar essa definição apenas para a privação da liberdade, retirando do crime as jornadas exaustivas, o trabalho degradante, enfim, aquilo que atualmente permite que a fiscalização puna os que exploram esse tipo de trabalho. Canto para pretos. Olha, empecé en Arará y ahora sigo en portuñol. Espero que comprendan, porque a veces falo, ¿ven? Misturando palabras de un idioma y de otro, ¿no? Soy cubana, casi Cristina faló todo lo que iba a falar, porque en 3 minutos comprenderán que no queda mucho, ¿no? Pero quiero que sepan que esta Teresa que ustedes ven aquí es el resultado de una larga caminata, ¿tá? Yo no nací así, yo no tenía esta seguridad, yo no tenía esto que he ganado con el tiempo, con la experiencia, con la lucha, ¿ok? Cuando yo era más pequeña, una menina, no encontraba a ninguém que se pareciera a mí. Yo vengo de una familia muy humilde en Cuba. Mi mamá sozinha me crió a mí porque mi papá nada. Y la única compañía que yo tenía eran los libros, ¿no? Era una posibilidad de ir a otros mundos, era una puerta abierta a otras realidades. Y en esas realidades no había ninguém que se pareciera a mí. Era un poco chocante, porque me gustaba mucho leer que hubieran protagonistas femeninas, pero siempre era el cabello, ¿no? Y los ojos azules y se sonrojaban. Para mí era un misterio que alguien se sonrojara. Yo no sabía qué era sonrojarse. Y a veces me miraba al espejo y no me sonrojo, ¿no? Y era como un poco la búsqueda de mi propia identidad. Porque también vengo de una familia humilde, como falei, y allí padecíamos mucho discriminación, ainda así que vivíamos en Cuba. Los pretos no querían ser pretos, porque sufrían discriminación. Este pelo que ustedes ven aquí también es producto de una larga caminata, ¿no? Porque antes pasaba Penchi,
quente, pente quente. Pero no solamente quemaba mi pelo, a veces ese calor penetraba tanto, que era casi una ferida que tenía, pero con el tiempo yo conseguí, a través de lecturas, a través de cuestionamientos, a través de algún que otro libro que encontré, decir, olha, esta que yo veo no soy yo. Quem sou eu? E aí eu não posso me furtar de falar da minha mãe, porque eu acho que essa diferença geracional aqui me exige que eu faça, mais uma vez na minha vida, uma homenagem à minha mãe, a Darcy, que foi uma mulher que lutou muito para que as filhas pudessem estudar em escolas públicas, universidades públicas, e ela lutou muito para que eu tivesse esse privilégio de estar vivendo de escrita e de samba e de estar partilhando aqui essa mesa. E minha mãe morreu com 56 anos de idade. E a minha avaliação é que ela morreu com 56 anos de idade porque ela não teve tempo de viver mais, porque a vida dela se gastou demais para que ela sobrevivesse. Então a minha mãe teve uma sobrevivência, ela não teve tanto uma vivência no sentido da carne mesmo. Claro, ela teve muitas vivências. E eu não poderia deixar de lembrar dela. E não poderia mencionar aqui uma pessoa para mim muito importante, que bom que está aqui, que é o Ícaro, que é meu amigo da infância, lá de Belém. E é muito louco que ele esteja aqui, porque agora ele vive no Rio, eu vivo em São Paulo, e a gente se encontra e desencontra, né? A gente jurou isso pra gente quando a gente era adolescente, né? Eu falava, eu não quero me separar de ti, eu não quero. E a gente só fazia bobagem lá em Belém, só fazia... E eu não quero me separar de ti, não quero me separar, e a gente se separou. E a gente está se encontrando agora, nesse momento tão especial. E aí eu vou falar da minha literatura. O Ícaro, para mim, ele carrega uma perspectiva muito importante, que é da memória. Quando eu começo a escrever, que é depois que minha mãe morre, e aí o pai do Ícaro me publica no jornal que ele trabalhava, ele me convoca a publicar quase numa medida de sobrevivência da Paloma, porque eu fiquei muito triste. E aí eu comecei a publicar no Jornal Liberal. E meu livro, Eu Preferia Ter Perdido um Olho, vem reunir essas crônicas que eu publiquei no Jornal Liberal. E à medida que os anos, foram 10 anos para escrever esse livro, então à medida que os anos foram passando, eu percebi que se assinalava aí uma necessidade profunda de buscar uma memória da nossa juventude, lá em Belém, e na Amazônia. Uma juventude que é específica, porque nós temos muitas juventudes lá, dos quilombolas, dos ribeirinhos, da comunidade rural. Nós somos da cidade, nós trazemos isso, né? Somos pessoas da cidade, somos pessoas mestiçadas. Temos uma grande população de origem africana direta na Amazônia, que é absolutamente invisibilizada nos espaços. E a discussão da Amazônia, seja do ponto de vista literário como político, também parece que só reflete uma visão do Sudeste. Então, a tentativa do livro... E acho que de tudo que eu vou escrever na minha vida, talvez, é de tentar provocar uma memória que não seja a memória organizada tecnicamente pelo Sudeste, por como o Sudeste vê a Amazônia, como vê as populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas da cidade, como vê a nossa forma de falar, a nossa forma de comer, de agir e de se relacionar. Para mim esse é o grande mote do que eu escrevo, assim, essa perspectiva de memória. E o Ícaro, como o nome dele também traz uma coisa super poética, né? Ele é um voador, ele tem asas, né? Ele é o guardião da minha memória, também um dos guardiões. Então, obrigada por tu estás aqui. Eu acho que a gente precisa trazer, nós estamos aqui nessa mesa tão linda, com várias gerações, essa plateia, eu tô olhando daqui, segurando para não chorar, né? Que plateia linda, eu queria que vocês estivessem aqui para que vocês se vissem. A gente precisa trazer essa sabedoria, né? Eu trouxe Nanã porque ela é, né, a entidade urbana velha, é aquela ancestral, é aquela mulher que pega o barro e do barro ela faz o homem, ela molda a vida. Quando a Tereza falou do pente, eu cheguei a sentir a dor aqui no... o cheiro de queimado do pente quente
no couro cabeludo e tudo que a gente já passou para chegar até aqui. Essa construção de autoestima tão dura que é a nossa caminhada. A mãe da Paloma faleceu com 56, a minha faleceu com 46. Na minha frente, de um ataque fulminante do coração. Eu acho que a minha mãe, ela morreu de coração partido. Por questões afetivas, pela vida, né? A minha vida se divide antes e depois desse fato, né? Eu era uma pessoa antes e me tornei uma pessoa depois, assim como eu era uma pessoa antes e me tornei uma pessoa depois de ter escrito esse livro chamado Água de Barrela, né? Que a Cristina falou, né? Que foi prêmio da Fundação Palmares. Esse livro, ele é uma trajetória da minha família, desde a África até nossos dias. Ele pega aí 170 e alguma coisa anos de história. Foi um mergulho num passado e numa ancestralidade que para mim foi muito forte, foi muito doloroso e foi muito bonito, foi muito redentor e libertador também. Por vezes eu demorei seis anos para escrever, embora eu a vida inteira tenha pesquisado, porque afinal de contas se trata da minha trajetória familiar, né? Mas na escrita mesmo eu demorei uns 6 anos, e eu acho que eu demorei tanto porque eu tive que muitas vezes parar, respirar, assimilar aquela informação, mastigar. Eu tive para jogar no lixo isso muitas e muitas vezes, e aí eu agradeço a todas as minhas amigas que me fizeram, que me impediram desse gesto. Tive várias vezes com um botão ali no delete: quem é que vai ler, quem é que vai se importar com isso? O Brasil não quer saber da gente, o Brasil não olha pra gente, a gente não vai conseguir publicar, a gente não vai conseguir nunca falar dessa história, ninguém nunca vai ouvir a gente. Quantas vezes eu me vi assim, e hoje eu tô aqui e eu olho essa plateia e eu fico vendo como vale a pena. Quando a gente pensa na literatura brasileira, nós vamos ver, por exemplo, que no modernismo, essa autoria de mulheres, ela começa a se afirmar, mas ela começa a se afirmar como autoria de mulheres brancas. As mulheres negras vão entrar na cena literária muito mais tarde, né? Apesar que a gente sabe que o primeiro romance no Brasil foi escrito por uma mulher negra, né? A Firmina Maria dos Reis. Mas há é muito recente essa presença, essa autoria das mulheres negras ganhando visibilidade na literatura brasileira. Eu arriscaria dizer que talvez de uns 10 anos para cá, apesar que tem um livro de Geni Guimarães também que fez um sucesso, A Cor da Ternura. Antes, esse livro é publicado pela Fundação Nestlé com o título Leite de Peito, e mais tarde sai também pela Masa de Belo Horizonte, também como Leite de Peito. Na verdade, quando se trata de uma autoria negra e de uma autoria negra de mulheres, quando você fala, Paloma, da tua mãe, que não teve tanto tempo de vida, a sua também, eu acho que o nosso gesto de escrita, ele tem também um simbolismo para além da escrita. Porque para determinadas classes populares, a escrita já é algo dado, já é algo de pertença. Para a gente é um exercício de conquista, é um exercício de apropriação. E toda vez que nós nos apropriamos, ou que as classes populares, ou que coletividades que experimentam processo de subalternização, ou subalternização interna, né, dentro da própria nação, ou subalternização como colonização,
externa, toda vez que esses grupos subalternizados se apropriam de algo que originalmente é dado como pertença das classes privilegiadas, isto já é um gesto de audácia. E talvez por isso o livro de Carolina Maria de Jesus tem incomodado tanto. Talvez por isso a academia ainda discuta se o livro de Carolina Maria de Jesus é literatura ou não. E quando, por exemplo, você fala, por exemplo, o texto de Cárdenas, que vai trazer também uma memória afro-cubana, o seu texto que traz uma memória do Norte e Nordeste, né? O seu texto que traz uma memória de uma africanidade no Rio de Janeiro, o meu texto, alguns críticos literários também tendem a perguntar ou a insinuar: mas essa autoria negra só trabalha com memória? Não, nós trabalhamos com memória e trabalhamos com ficcionalização. Porque por mais que você traga a memória, existe um gesto de criação ali. E se existe um gesto de criação, há ficcionalização ali e, portanto, há literatura.